Vocês já notaram como que são as carcaças representadas em filmes, em ilustrações, né? Essas carcaças de dinossauro, como que tende a ser essa forma de retratar elas, né? Geralmente o que eu imagino é um animal basicamente inteiro, completo, né? Com todos os braços, todas as pernas ali e um buraco enorme na barriga, né? Com algumas partes da costela saindo. Essa eu acho que é a carcaça tradicional de filme, de ilustração, né? E a gente acaba sendo afetado um pouco por isso, né? Porque assim, eu, por exemplo, tenho muitas representações de paleoarte, né, que mostram carcaças, não sei se são muitas na real, mas eu tenho algumas, que elas seguem exatamente essa estratégia, seguem exatamente essa descrição, né? É o bicho inteiro, basicamente com as costelas mostrando um buraco enorme na barriga. Eu fico pensando se não existem outras formas, na verdade, da gente representar uma carcaça, né? Inclusive, uma maneira mais correta, talvez, da gente representar essa carcaça numa ilustração, numa paleoarte, né? Então, como que a gente pode desenhar? Como que a gente pode retratar carcaças de dinossauros, né? E fugir um pouco dessa tradição, digamos assim, né? E eu quero primeiro ressaltar que não é de maneira alguma errado representar carcaças desse jeito. Eu fico imaginando, se uma presa ela é muito grande, né, e ela está sendo consumida por carnívoros menores ali, é bem provável que ela vai consumir aquela presa pelas regiões mais moles, que no caso pode ser a barriga, né? Faz sentido. Então, assim, não é errado. É uma forma realmente de representar a carcaça, não tem problema. Mas existem outras formas, a gente pode pensar em outras maneiras de representar isso. Principalmente quando envolvem dinossauros. Porque os dinossauros, eles provavelmente estavam deixando carcaças por aí de uma maneira muito grotesca, muito bizarra até. Se você for parar para pensar numa carcaça deixada por um mamífero, faz um pouco de sentido a gente pensar que as regiões mordidas, as regiões ali expostas, né, seriam o pescoço, porque é a região onde os grandes predadores mamíferos geralmente abatem a presa, né, pelo pescoço, aqui na traqueia ou aqui por trás, né, e aí esses bichos vão consumir a região da barriga, que é a região mais mole para eles conseguirem acessar, né, e eles devem ali mordiscar a região da coxa também, que tem muito músculo e tudo. Talvez as costas também, embora eu não sou nenhum expert nesse assunto, mas eu fico pensando, eu acho que as costas devem ser uma região talvez não tão preferível assim para mamífero, não sei. Porque os músculos das costas, né? Você pega um bisão, por exemplo, né? Eu acho que faz mais sentido os leões começarem a comer o bisão pelas coxas e a barriga, depois ir para as costas, não sei. A musculatura das costas deve ser muito resistente, né? Deve ser menos acessível, sei lá. Porque comer gasta caloria também, né? Vamos lembrar disso. Então eles vão preferir o caminho mais fácil. Enfim, quem souber disso também pode falar aí nos comentários, eu tô aceitando, não sou expert nisso não. É só uma maneira da gente tentar ter como base a realidade, né, a nossa realidade com os animais que existem hoje e pensar, imaginar como seria no passado, né. Só que a questão é que os dinossauros, eles não são como os mamíferos, né. Eles não mastigam, eles provavelmente não abatem as presas como os mamíferos fazem, né. Talvez, mordendo a traqueia, mordendo o pescoço. Talvez eles abatiam a presa de uma maneira muito mais paia, muito tadinha da presa, né? Pô. Então assim, eu fico imaginando que como esses animais não mastigam, né? A gente vê isso nos exemplos atuais, os répteis, as aves que são répteis porque elas são dinossauros, né? Os crocodilos, os lagartos, eles não mastigam, eles retiram grandes pedaços. No caso as aves, eu já acho que esse exemplo, grandes pedaços talvez não, né? Para as aves, não sei. Quem souber também coloca aí nos comentários, mas assim, faz sentido a gente ver, por exemplo, uma ave pegando uma presa ali, ela vai comendo pedacinhos, né? Mas por quê? Elas não têm uma mordida muito forte, elas não têm dentes, né? As aves evoluíram para uma outra ocasião ali, né? Elas têm bico, o bico perfura e arranca alguns pedacinhos. Não sei se... Agora eu não sei se alguma ave come um bicho inteiro, dependendo do tamanhozinho do bicho, ela deve comer um bicho inteiro, né? Mas assim, quando se trata de uma carcaça e ela tá lá comendo, você vê uns pedacinhos pequenos, né, na boca dela. Agora, quando a gente tá falando de lagartos, por exemplo, o dragão de Komodo, os crocodilos também, né, que não são lagartos, tá, relaxa. Mas
vamos pegar crocodilos e o dragão de Komodo, por exemplo, né? Esses animais, ou eles comem uma presa inteira, né? E é até bizarro como isso acontece, né? Como, o quão sinistro é um dragão de Komodo comendo sei lá, um filhote de veado, sabe? Inteiro. Ele come o bicho inteiro, ele não desmembra aquele bicho, ele consegue engolir inteiro. E muitos dinossauros estariam fazendo isso também. Então, assim, não tem carcaça nesse caso. Mas quando a presa é maior, e a gente pode pegar, por exemplo, os crocodilos, né? Sei lá, se tem um grupo de zebras atravessando ali, um bisão, né? Atravessando o rio, o crocodilo cata, ele não tá nem aí se ele vai morder o pescoço, se ele vai morder a cara, se ele vai morder a perna ou a barriga. Ele mordeu, ele vai segurar e ele vai arrancar o pedaço. Não interessa onde ele mordeu. E a gente tende a imaginar, a galera sempre representa, inclusive, brigas de dinossauro, né? Dos bichos se mordendo no pescoço como se eles soubessem ali que, tipo, não, é o pescoço que eu tenho que morder, porque... Por quê? Não sei. E nas caças também, né? Um dinossauro que tá predando o outro vai estar mordendo ali a região do pescoço. Não tô dizendo que isso tá errado, isso não tá errado. Muitos dinossauros devem ter predado outros mordendo o pescoço, não tá errado isso. É uma maneira certa, correta de representar mesmo. Mas o ponto que eu quero chegar é, não necessariamente é só ali que eles estariam indo atrás, né? É só esse tipo de representação que existe, né? Então eu imagino que se um dinossauro carnívoro grande ali estivesse predando um outro, né? Vamos pegar um tiranossauro predando um edmontossauro ali. Se ele conseguisse morder a perna do edmontossauro, acabou, velho. Sabe, ele não vai, tipo, morder a perna e tentar morder a cabeça depois. Não, ele mordeu a perna. Ele vai arrancar a perna, mano. Ele vai desmembrar o bicho. E o bicho vai perder a perna e continuar vivo, sabe? E o Tiranossauro Rex vai comer a perna dele. E depois vai se preocupar em matar o bicho por completo, sabe? Não sei, não tô dizendo que é exatamente assim, mas eu não duvidaria que essa pode ser uma forma de você representar isso, sabe? É uma outra possibilidade, só tô tentando mostrar aqui. E é uma outra possibilidade de uma carcaça, porque justamente dependendo da forma que o bicho predou o outro animal, vai interferir na carcaça que você vai fazer. Então, sei lá, se o bicho mordeu a perna do outro, a perna ou a cauda do outro dinossauro, provavelmente ele ia desmembrar essa região. E o bicho ia ficar sem cauda. Já é um elemento a menos, né, para você representar ali na sua carcaça. Já é uma forma diferente de você fazer sua carcaça, sabe? E é interessante a gente pensar também, nossa, eu vou fazer uma carcaça aqui, mas tá, como que esse bicho morreu? Né? O que eu posso instigar ali que aconteceu só fazendo essa carcaça? É uma forma muito interessante, né, da gente pensar. Então assim, nem toda carcaça vai ser o bicho inteiro, por completo ali, no chão morto e só a barriga dele aberta. A gente pode pensar nos animais, tadinhos, desmembrados, né? A gente pode pensar neles sem as coxas, né? Com a perna, sem a perna inteira, sem a cabeça, sem uma cauda, né? Ou, assim, a gente pode exagerar as carcaças, né? Mostrar, tipo assim, quase nada. Porque se um dinossauro conseguisse abater um outro, esse bicho, sei lá, cara, é um dinossauro adulto e de grande porte, carnívoro. Esse bicho ia comer muito, velho. Muito, sabe? Não ia ser só o suficiente pra deixar um buraco na barriga. Ele ia comer, tipo, o que ele conseguisse, cara. Não ia sobrar quase nada, talvez, de uma carcaça, né? Acho que é esse ponto que eu quero chegar, né? Acho que essa representação, assim, de carcaças com um buraco aberto na barriga, ela é muito baseada em carcaças que não são nem de répteis atualmente. São mais o caso de mamíferos, né? Que predam grandes animais. Só que assim, os mamíferos que predam esses grandes animais, eles não são grandes. Eles não são grandes equivalentes ao tamanho daquele animal que eles estão predando. Eles são menores. Isso interfere muito em como a carcaça vai ser sobrada ali, né? Se vai ser só um buraco na barriga ou se não vai sobrar quase nada. Se vai sobrar só uns ossos ali das costelas, tudo, sabe, cheio de carne ali e moscas. Enfim, nossa, tô levantando várias questões. Mas tudo isso eu trouxe porque eu tirei essa ideia depois de ter visto um novo filme do Jurassic World, né? Que naquele filme a gente vê exatamente uma carcaça de Parasaurolophus nessa exata descrição que eu trouxe pra vocês, né? Então assim, é o bicho inteiro com a barriga à mostra. E o que aquele Parasaurolophus, ele foi vítima, né? Ele foi uma presa de um tiranossauro. O tiranossauro que estava lá na cena do bote e tudo, né? Ao que tudo indica, ele foi presa daquilo.
E, cara, é um tiranossauro. Por que que ele ia só fazer um buraco na barriga? Eu acho que aquele buraco na barriga era o suficiente de, sei lá, uma mordida. Não é possível que o T-Rex deu uma mordida naquele bicho e foi dormir, velho. Sabe, era pra ter sobrado muito menos daquele bicho. E, de novo, eu fico pensando, como que o tiranossauro abateu aquele Parasaurolophus? Porque isso pode interferir em como aquela carcaça ficaria. Igual eu falei, eu acredito que se o bicho mordeu a perna, a cauda, ou às vezes a cabeça, ele pode desmembrar, né? Ele pode tirar um grande pedaço daquela região. Não sei, eu acho que aquele Parasaurolophus devia estar pela metade, no mínimo. Eu sei que eles não vão mostrar isso no filme porque ia ficar muito pesado, não sei o que. Tá bom, realmente, né? Mas pelo menos no seu desenho, pode exagerar no gore, faz gore sim. Outra coisa que eu fico pensando é sobre aquela cena do Jurassic Park 1, por exemplo, que o tiranossauro ele sai da mata e consegue abater um galimimo. E como que o T-Rex ele se alimenta do galimimo? Ele morde um pedaço e arranca um filezinho do galimimo. De novo, pega o dragão de Komodo comendo um filhote de veado. Ele come o bicho inteiro. Cara, aquela cena devia ser o T-Rex comendo o bicho inteiro. Devia. E eu adoro aquela cena. Eu não tô criticando o novo Jurassic World, nem o antigo Jurassic Park, tá? Eu gostei de tudo, eu só tô trazendo esses pontos aí que eu quero conectar com esse vídeo. Era pra ele ter comido o galimimo inteiro, na nossa frente, ia ser muito foda. Porque ele não ia arrancar um filezinho, cara. De onde existe isso, um bicho? A cabeça do T-Rex é do tamanho do galimimo. Ele engoliu o bicho inteiro, fácil. Mas enfim, de novo, eu entendo que, mas é o dinheiro da animação, não sei o quê. Ou eles só não pensaram nisso, Heitor. Larga de ser chato. Tô sendo chato mesmo, mas não devia ser assim? Devia, velho, devia. Não é que Jurassic Park não representa carcaças do jeito certo, não. De novo, essas carcaças com buraco na barriga também tão certas, é uma possibilidade, mas podia explorar mais. Eu acho que em The Lost World, se eu me lembro bem, tem a cena lá dos caçadores indo no ninho do tiranossauro, né, e vendo o bebezinho lá. Eu acho que aquela cena mostra umas carcaças interessantes. Eu não me lembro bem, mas eu acho que elas fogem desse conceito de bicho com buraco aberto na barriga, sabe? Eu me lembro de ter tipo um Edmontossauro ali morto, não sei. Mas, por exemplo, Jurassic Park 3, né? Aquela cena que aparece o tiranossauro e a carcaça. O que a gente vê? As costelinhas do bicho, né? Ou seja, a parte que tá virada pro tiranossauro, naquela cena, provavelmente é uma carcaça com a barriga aberta também, né? Então tá vendo que isso se repete constantemente, seja em ilustrações, seja nos filmes aí do Jurassic, por exemplo, né? É sempre essa ideia. E, enfim, tem alguns exemplos que podem ser mais legais, né? Talvez, vamos pegar o King Kong de 2005. A cena que aquele T-Rex lá, o V-Rex, né? Ele preda um daqueles lagartão que estão atrás da moça, né? Se você for ver, ele cata o bicho inteiro e fica com ele na boca, né? E aí, à medida que ele vai correndo atrás da moça, aquela carcaça lá do bicho que tá na boca dele, ela vai se desfazendo. Por quê? Porque o bicho tá mordendo, tá fazendo pressão ali, né? E tá mexendo a cabeça, mesmo que aos poucos, né? Então assim, o bicho vai se desfazendo. E eu não sei se tem gente que achou isso meio... Nossa, o bicho é feito de massinha pra se desmembrar assim, mas eu até que gostei, sabe? Dessa forma de representar, tipo assim, como que os animais desmembram a sua presa, né? Como que eles processam a presa. Porque aquele tiranossauro não ia conseguir comer aquele lagarto inteiro. Ele tinha que processar ele tinha que dividir em pedaços menores, né? É o que os répteis fazem por não conseguir mastigar. Por isso que eu também não acho que a cena do galimimo lá com o T-Rex, ele não ia arrancar um filezinho do galimimo, ele ia comer o bicho inteiro. Então assim, existem formas e formas de representar, né? Inclusive, o que será que o registro fóssil mostra pra gente de como esses animais começavam a consumir suas presas? Será que a gente tem evidências de carcaças, evidências de predação que mostram, sei lá, alguma preferência de como o bicho comia, né? E que essa preferência pelo bicho comer tais partes do corpo ou ter atacado tal região primeiro interfere na forma que você vai representar carcaças, tá bom? Então eu vou tentar mostrar para vocês uma time-lapse minha fazendo algumas artes meio grotescas aí de carcaças, enquanto
o nosso convidado da vez, o Alberto do canal Paleoblog BR, vai comentar um pouco sobre essas evidências fósseis, tá bom? Então, muito obrigado, Alberto, por participar do meu canal. Valeu, mano. E a tela é sua. Quando a gente pensa em predadores, a gente geralmente pensa em animais que vão devorar sua presa completamente, né? Mas nem sempre é o caso. Em alguns exemplos que a gente encontra na natureza, a gente vai conhecer predadores que têm suas preferências, né? Que preferem uma determinada parte do corpo de sua presa ou outro. Inclusive nós, seres humanos, né? Com certeza você aí, que se é uma pessoa que consome carne, tem algum local específico do animal que você prefere consumir mais do que outro. Né? Mas nós temos, né, essa preferência alimentar em dinossauros terópodes, né? A gente consegue observar isso nos fósseis e a gente consegue sim inferir algumas coisas, né? A gente consegue inferir alguns tipos de comportamento através de fósseis. Por exemplo, no final de 2023 nós tivemos a publicação de uma pesquisa ali por Terrin e colaboradores que fala da descoberta de um fóssil de um jovem gorgossauro, que é um parente ali do Tiranossauro Rex, né? Ele é um tiranosaurídeo, que carregava dentro do seu estômago os restos de suas últimas refeições, né? Que eram os restos de 2 jovens citipes, que são um tipo de oviraptorossauro, né? Ali da família do oviraptor. Ou seja, basicamente era um fóssil 3 em 1, né? Um gorgossauro e 2 citipes. É um fóssil que, no caso do gorgossauro, ele está bastante completo, a gente tem boa parte do animal ali preservado, né? E o que esse fóssil nos revela? Ele nos revela uma possível preferência alimentar aí desse jovem gorgossauro. Quando a gente olha para os restos dos citipes dentro ali da cavidade estomacal, da cavidade abdominal desse gorgossauro, a gente vê que as partes que foram preservadas desses citipes são justamente as pernas dos citipes. O que faz sentido, já que para esses animais, né, a parte com mais músculo, né, então com mais carne disponível, seria justamente as pernas, né, que seriam um pouco mais fortes, né, um pouco mais utilizadas do que o restante do corpo, por isso teria músculos maiores e provavelmente mais suculentos para um jovem gorgossauro. Né? Então, como a gente tem ali os restos de 2 citipes e só as pernas que foram consumidas, muito provavelmente isso estava demonstrando ali uma predileção alimentar. E no caso, né, de acordo com as análises dos paleontólogos, nesse caso foram 2 refeições diferentes. Então esses citipes, eles provavelmente não foram consumidos no mesmo momento, porque os 2 indivíduos, eles apresentam desgaste diferente por suco gástrico. Então eles estavam sendo digeridos, né, o suco gástrico estava agindo nos ossos desses animais. Só que um dos indivíduos apresenta mais desgaste do que o outro, indicando que um indivíduo foi consumido primeiro e depois o outro foi consumido. Então seriam ali os restos de 2 refeições diferentes, onde esse jovem gorgossauro preferiu consumir então as pernas desses dinossauros, né? O que faz sentido, já que as pernas desses animais, então, como eu falei, eles teriam mais músculo, né? Então elas seriam mais suculentas, mais atrativas para esse jovem gorgossauro. Na época, os pesquisadores também comentaram que essa descoberta ela seria uma evidência para suportar a teoria, para suportar a hipótese de que existiria uma diferenciação de nicho ecológico entre jovens tiranossauros e tiranossauros adultos. E o que é essa hipótese em questão? Essa hipótese ela diz o seguinte: diz que tiranossauros adultos eles caçariam um determinado tipo de presa e tiranossauros jovens caçariam outro determinado tipo de presa. Então eles não competiriam entre si pelos mesmos tipos de presa. Nessa hipótese, grandes tiranossauros, né, os tiranossauros adultos, eles caçariam presas de grande
grande porte, como por exemplo, hadrossauros, ceratopsídeos, né? Enquanto os jovens tiranossaurídeos, eles caçariam animais mais leves, menores, mais leves, mais rápidos, até porque eles seriam mais ágeis do que os adultos, que seriam mais pesados, então, né, seriam mais lentos que as suas contrapartes juvenis. E na época os pesquisadores disseram que essa descoberta desse gorgossauro fortaleceria essa teoria, porque estaria mostrando que esse gorgossauro jovem, que deveria ali ter por volta de 5 ou 7 anos de idade quando morreu, ele estava justamente caçando animais que eram animais de pequeno porte e eram animais mais rápidos e mais ágeis, né, no caso dos citipes, né? Então pode ter também essa implicação aí nessa divisão de nicho dos tiranossauros. Uma outra pesquisa interessante que também envolve tiranossauros, né, hábitos alimentares de tiranossauros, fala do próprio Tyrannosaurus, né, o Tyrannosaurus rex em si. Analisando ali os fósseis de Triceratops, né, os Triceratops se compunham por volta ali de 40% da fauna de herbívoros de Hell Creek, por exemplo. Os Triceratops, a gente sabe que eles tinham relações interespecíficas, né, com os tiranossauros. A gente sabe que tiranossauros caçavam triceratops. A gente tem, né, fósseis de triceratops com marcas de mordida, com marcas de dentes de tiranossauro. E algumas análises mostram que várias dessas marcas de mordidas nos triceratops, elas são encontradas no folho, né, naquele escudo que eles têm atrás da cabeça. E pela posição dessas marcas de mordida, o fato delas não terem cicatrizado, ou seja, elas provavelmente foram feitas depois que o animal já tinha morrido, né? Criou-se uma hipótese de que os tiranossauros eles estariam mordendo essa estrutura, né, e arrastando essa estrutura, né, com um propósito. Qual o propósito? A hipótese é de que ele utilizaria o folho como apoio, né? Então ele morderia o folho e utilizaria ele como apoio para torcer e arrancar a cabeça do Triceratops após a morte dele. E por que o tiranossauro iria querer arrancar a cabeça do Triceratops depois que o bicho já está morto, né? Qual que seria o ponto de fazer isso? Para conseguir acessar mais facilmente a carne do pescoço do Triceratops. Então, ceratopsídeos, como vocês devem saber, eles possuem chifres, eles possuem folhos, né, várias ornamentações na cabeça, e eles possuem uma cabeça bem grande também. Tudo isso é uma estrutura muito pesada. Os ceratopsídeos, como o Triceratops, eles tinham uma cabeça muito pesada. E para carregar essa cabeça pesada, eles precisavam de músculos fortes justamente na área do pescoço. Então, a hipótese é que os tiranossauros estivessem arrancando a cabeça dos Triceratops justamente para ter um acesso mais fácil à carne do pescoço, que já que é um pescoço grosso, robusto, cheio de músculo, seria um pouco mais apetitoso aí e forneceria mais calorias para um tiranossauro esfomeado. É até bizarro a gente pensar nisso, né? Imagine lá no período Cretáceo, o tiranossauro acabou de abater o Triceratops e a primeira coisa que você vê ele fazendo é ele arrancando a cabeça do Triceratops para poder comer a carne do pescoço. Assim, cara, a natureza é muito metal, é uma coisa muito incrível assim de se pensar, né? De cabeça, esses são os dois exemplos que eu consigo lembrar de estratégias, de hábitos alimentares que a gente consegue observar em dinossauros terópodes. Talvez existam outros exemplos, infelizmente eu não consegui encontrá-los, né? Mas provavelmente é seguro dizer que terópodes, então, eles tinham algumas preferências. Não quer dizer, e aqui é sempre a gente importante destacar, preferência não quer dizer exclusividade, tá? Não é porque um jovem tiranossauro preferia as pernas de um dinossauro que ele não ia comer o bicho inteiro. Tá? Não é porque um tiranossauro preferia ali o pescoço suculento de um ceratopsídeo que ele não ia consumir o restante do corpo, né? Ele só ia comer o que ele gosta primeiro. E muitos de vocês, eu inclusive, faz isso com qualquer comida. A gente come a nossa parte preferida primeiro, né? Então, preferência não quer dizer exclusividade,
certo? Só quer dizer o que vai ser consumido primeiro e às vezes por quem, né? A gente vê em comportamento social, né, em predadores que têm comportamento social como os leões, em que, por exemplo, os machos comem primeiro, depois as fêmeas comem em seguida e, por último, ficam os filhotes, né? Então, o macho que come primeiro, ele vai comer as melhores partes, as partes mais saborosas, e depois, quem for vindo depois vai ficando com as partes mais ruinzinhas assim, mas vai ser consumido quase por inteiro aquele material. Beleza? Então, obrigado pela atenção, Heitor, obrigado aí pelo convite para poder participar aí desse vídeo, né? Você manda muito bem. E você aí que está assistindo, não deixe de conhecer o meu próprio canal, né, de divulgação científica, o Paleoblog BR, certo? Que lá a gente faz uns vídeos também sobre paleontologia e o mundo pré-histórico, certo?